Fala galerinha, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao conteúdo de vocês. Estaremos falando sobre ciclo das rochas. Vai ser uma aula bem tranquila, uma aula bem simples de aprender. Que esse conteúdo provavelmente em algum momento vocês verão isso também no conteúdo de geografia, que é um conteúdo comum às duas disciplinas. Por vezes a gente acha que as rochas são estruturas que não sofrem transformações. Isso é um engano. As rochas constantemente estão sendo transformadas por inúmeros processos físicos, químicos, biológicos que veremos mais à frente. Tudo bem? Mas vai ser uma aula bem tranquila, certo? Vamos lá. Primeiro a gente vai definir o que é o ciclo da rocha. O ciclo das rochas é um fenômeno natural, cíclico, contínuo e infinito. Ou seja, isso sempre ocorreu e isso sempre vai ocorrer. Enquanto o mundo for mundo, enquanto existir o planeta Terra, o ciclo da rocha vai continuar existindo, tá? Ocorre através da erosão ou do intemperismo. Erosão é o processo de desgaste natural de uma rocha, seja vento, chuvas. Intemperismo é o processo de transformação. Esse intemperismo ele pode ser classificado de três formas. Tem o intemperismo químico, o intemperismo físico e o intemperismo biológico. O intemperismo físico, um exemplo dele é o vento batendo numa superfície de uma rocha. À medida que esse vento vem batendo, ele vem desgastando essa rocha, vem trazendo partículas de areia, ele vai batendo nessa rocha e vai desgastando essa rocha com o tempo. Um exemplo de um intemperismo químico é a água, que ela transforma quimicamente uma rocha, ela vai transformando quimicamente uma rocha. E um exemplo de um intemperismo biológico, uma transformação biológica, quando quando uma planta, por exemplo, cresce em uma rocha. E essas raízes então quebram essa rocha. Elas transformam essa rocha em o que era uma rocha grande em rochas menores. Tá? Então o intemperismo ele pode ser dividido em três: químico, físico e biológico. E erosão é um processo bastante comum, principalmente em regiões com declive. Tá? Então ocorre o desgaste natural dessas rochas. E temos aqui então como que ocorre esse ciclo. Uma rocha metamórfica, uma rocha magmática, uma rocha sedimentar, e falaremos um pouco melhor dessas rochas um pouco mais à frente. Mas o que a gente tem que ter em mente essas rochas elas são sempre transformadas. Uma rocha sedimentar pode virar uma rocha metamórfica, que pode virar uma rocha magmática, e cada ela pode trocar dependendo do processo que ela esteja sofrendo. Tudo bem? Classificação das rochas. O primeiro tipo de rocha que veremos é a rocha magmática. Essa rocha magmática ela também é chamada de rocha ígnea. Ela vai surgir do processo de resfriamento e solidificação do magma. E a esse processo a gente dá o nome de cristalização. Essa rocha que pode ou não ter se originado de rochas derretidas. Vou explicar para vocês. Essa rocha ígnea ou magmática ela pode ser classificada de duas formas diferentes. Temos as rochas ígneas intrusivas ou as rochas ígneas extrusivas. Intro é de dentro. Então a rocha intrusiva, ela é formada, ela é resfriada, o magma no caso, ainda dentro do planeta, dentro do vulcão. Como ela é resfriada dentro do planeta, a temperatura ali ainda é alta. Então o processo de resfriamento ele se torna um processo bem lento. Aí o que acontece? Quando ocorre a formação de uma rocha intrusiva, um processo lento, ocorre a formação de cristais. Só que os cristais que são formados em uma rocha intrusiva são cristais muito grandes. Você consegue perceber bem esses cristais, esse tipo de rocha intrusiva, no granito. Quando você olha o granito, você percebe que tem cristais diferentes, tem pedras, colorações diferentes. E são cristais grandes. Esses cristais grandes são formados por quê? Porque o processo de resfriamento é um processo muito lento.
tá? Então a rocha, quando se forma, permite a formação de cristais, está aqui o processo de cristalização, permite a formação de cristais e esses cristais são muito grandes. E o outro tipo de rocha ígnea, que é a rocha extrusiva de fora, ela vai ser formada pelo resfriamento rápido do magma, no caso a lava, quando saiu do vulcão, se tornou então lava e essa lava se resfria rapidamente. Um exemplo de rocha extrusiva é a pedra pómez. Pedra pómez é aquela pedra muito comum que pedicures usam. É uma pedra para limpar o pé. É uma pedra bem leve. Ela é uma pedra muito porosa. Ela é muito leve essa pedra. Se você olhar nessa pedra, você vai ver pequenos cristais, muito pequenos. Aí você vai ver que esses pequenos cristais eles serão formados porque o processo de resfriamento é um processo muito rápido. Então não deu tempo desses cristais se juntarem, se formarem em grandes cristais. Aqui também temos exemplo de pequenos cristais muito, muito, muito pequenos que são formados nesse tamanho minúsculo, uma vez que o processo de resfriamento é um processo rápido, tá? Então a rocha magmática é formada a partir do resfriamento do magma ou da lava, sendo então um processo intrusivo quando é dentro do planeta, né, ainda, formando cristais grandes, e uma rocha extrusiva quando é resfriado na superfície do planeta, no caso, a lava é resfriada na superfície do planeta, formando então cristais pequenos, tá? Rocha magmática, então, intrusiva e extrusiva, ok? O segundo tipo de rocha que a gente vai ver é o que a gente chama de rochas metamórficas. Essa rocha metamórfica ela sofre um metamorfismo. Metamorfismo é uma transformação, tá? Então elas são formadas a partir de uma alteração na própria estrutura da rocha devido a um aumento de temperatura e pressão. Tá aqui, ó. Elevação ou diminuição da temperatura e pressão ocorre uma transformação nessa estrutura da rocha. Temos um exemplo, o calcário, que é uma rocha sedimentar que quando sofre um processo de mudança na temperatura e pressão, vira um mármore. O arenito, quando sofre um processo de transformação devido à mudança na temperatura e pressão, vira o quartzito. E temos o granito, que é uma rocha magmática que falamos ali atrás, olha só os cristais grandes nele, quando sofre uma mudança da temperatura e pressão, vira gneiss, tá? Então temos rochas tanto magmáticas quanto sedimentares virando rochas metamórficas. Tudo bem? Então rocha metamórfica é formada pela mudança na temperatura e pressão. Tanto rochas sedimentares, essas duas aqui, quanto rocha magmática pode virar rocha metamórfica. Tudo bem? Da mesma forma que rochas metamórficas também podem virar rochas sedimentares e também pode virar uma rocha magmática, tá? É só inverter o processo. O processo que ocorre a formação de uma rocha metamórfica, temperatura e pressão, a gente chama de metamorfismo. O processo de formação de uma rocha magmática é o vulcanismo, tá? E vamos para o último tipo de rochas, que são as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, olha o nome, vem de sedimento. Então elas vão surgir a partir da compressão e junção de camadas de sedimentos. Após essa sedimentação, vai ocorrer um processo de transporte e deposição e que ao longo de milhares de anos vão dar origem a essas rochas sedimentares. Temos aqui vários exemplos de rochas sedimentares, o argilito, calcário, carvão. Não é o carvão que é usado para fazer churrasco, galera. Esse daqui é o carvão mineral, tá? É utilizado como fonte de energia. Países como China utilizam bastante o carvão mineral, tá? Temos conglomerados, alite, areia, calcário, arenito, são exemplos de rochas sedimentares. Uma coisa interessante sobre as rochas sedimentares é que nesse tipo de rocha é mais comum encontrarmos fósseis. Porque imagina, ela é formada a partir do sedimento, do depósito de substâncias. Então, por exemplo, um dinossauro que foi morto há milhões e milhões de anos atrás, ele caiu num poço de, sei lá,
de argila ou alguma coisa assim. Com o passar do tempo, o acúmulo de sedimento acima do dinossauro, né, permitiu que ele fosse preservado ali dentro. Tá? Então não sofreu o processo de muito extremo de mudança de temperatura e pressão, como é o caso de uma rocha metamórfica, e nem o aumento ainda maior de temperatura como uma rocha vulcânica, uma rocha magmática. Tá? Então nessas rochas sedimentares é comum encontrarmos o registro fóssil. Tudo bem? Então se tem lá uma questão perguntando qual tipo de rocha é comum encontrarmos registros fósseis, a gente já marca logo uma rocha sedimentar, tá ok? Então, para a gente fechar a aula de hoje, os 3 tipos de rochas: magmáticas, metamórficas e sedimentares. A rocha magmática, ela pode ser dividida em 2: rocha intrusiva, quando ocorre o resfriamento dentro do planeta, e a rocha extrusiva, quando a lava resfria já do lado de fora do vulcão, né? Resfria formando pequenos cristais. Rochas metamórficas sofrem o processo de metamorfismo, de transformação devido à mudança na temperatura e na pressão. E as rochas sedimentares, que sofrem pela deposição, o acúmulo e deposição de sedimentos ao longo de milhões e milhões de anos. Tudo bem? Nas rochas sedimentares é mais fácil encontrar o registro fóssil. Tá ok? Espero que tenham entendido. Como eu falei, é uma aula bem curta, uma aula bem simples e bem rápida. Tá certo? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa sinaliza para mim que eu respondo a vocês depois. Tá ok? Tchau, tchau. Abraço.